somente a vida animal, porque a alma é indivisível. Um pai estúpido pode ter filhos inteligentes e vice-versa. Desde que tivemos muitas existências, o parentesco remonta às anteriores? Não poderia ser de outra maneira. A sucessão das existências corpóreas estabelece entre os espíritos liames que remontam às existências anteriores. Disso decorrem frequentemente as causas de simpatia entre vós e alguns espíritos que vos parecem estranhos. Segundo certas pessoas, a doutrina da reencarnação parece destruir os laços de família, fazendo-as remontar às existências anteriores. Ela os amplia, em vez de destruí-los. Baseando-se o parentesco em afeições anteriores, os laços que unem os membros de uma mesma família são menos precários. A reencarnação amplia os deveres da fraternidade, pois no vosso vizinho ou no vosso criado pode encontrar-se um espírito que foi do vosso sangue. Os pais transmitem aos filhos, quase sempre, semelhança física. Transmitem também semelhança moral? Não, porque se trata de almas ou espíritos diferentes. O corpo procede do corpo, mas o espírito não procede do espírito. Entre os descendentes das raças, nada mais existe do que consanguinidade. De onde vêm as semelhanças morais que existem às vezes entre os pais e os filhos? São espíritos simpáticos, atraídos pela afinidade de suas inclinações. O espírito dos pais não exerce influência sobre o do filho após o nascimento? Exerce, e muito, pois, como já dissemos, os espíritos devem concorrer para o progresso recíproco. Pois bem, o espírito dos pais tem a missão de desenvolver o dos filhos pela educação. Isso é para ele uma tarefa. Se nela falhar, será culpado. Por que pais bons e virtuosos têm filhos perversos? Ou seja, por que as boas qualidades dos pais não atraem sempre, por simpatia, bons espíritos como filhos? Um mau espírito pode pedir bons pais, na esperança de que seus conselhos o dirijam por uma senda melhor. E muitas vezes Deus o atende. Obrigada, Paula. Adriana, você pode ler o segundo texto, por favor? Eu ou outra Adriana está aí? Você mesmo. Ah, então tá bom. Estou lendo. Necessidade da família organizada. E você acha que o mundo conseguiria viver sem a família organizada? Não acreditamos, porque sem a família organizada caminharíamos para a selva, e isso não tem razão de ser. Admitimos que a família terá de fazer grandes aberturas, porque estamos aí com os anticoncepcionais, com os problemas psicológicos, com os conflitos da mente, com as exigências afetivas de várias nuances. Os assuntos familiares assemelham-se hoje aos viajantes que transitam em determinada estrada. Com o exagerado acúmulo de veículos, construímos mais pistas, para que haja menos desastres. A família precisa abrir novas pistas de compreensão para que os componentes dela possam viver em regime de respeito recíproco, com os problemas de que são portadores, sem a agressão que tantas vezes se verifica contra criaturas que sofrem aflitivos problemas dentro da constituição psicológica diferente da maioria. Cremos que esses assuntos estarão presentes em simpósios da ciência, e aqueles que nos orientam nos ajudarão a encontrar os caminhos necessários à paz, com o apoio da religião em tempos muito próximos. Nesse sentido,
Peço licença a você, apesar da resposta estar um pouco longa, para recordar aquela afirmação de São Paulo no versículo número 1 do capítulo 2 da primeira epístola a Timóteo. Ele pede para que nós todos cristãos façamos preces pelos dirigentes e pelos nossos pastores, e por todos aqueles que administram os interesses do mundo, para que estejamos em paz. Roguemos a Deus para que as cúpulas das nossas comunidades estejam seguras, para que os nossos dirigentes, os nossos pastores, seja em política, religião, ciência ou cultura, estejam afinados com as necessidades de atendimento da comunidade e que eles contem, que eles contem também com o nosso respeito e colaboração para que possamos, pouco a pouco, resolver os nossos problemas. E o semeador, Emmanuel Chico Xavier. Obrigada, Adriana. Muito bom, obrigado a todos. Nós temos um tema que eu gostaria que a gente, antes mesmo de começar, né, os nossos ciclos de comentários, que nós tivéssemos em mente que o nosso papel, nós temos a aventura de sermos espíritas, né? Que é uma doutrina que nos ensina muito equilíbrio, não quer dizer que nós tenhamos esse equilíbrio, mas ela nos ensina esse equilíbrio. E as questões todas que nós discutimos, é muito complexo hoje, né? A questão da família, todas as influências que a família recebe. A família hoje não é mais uma entidade, uma célula fechada, né? Ela nunca foi, mas no passado ela era muito restrita, né? Só os membros tinham realmente acesso, pouquíssimas pessoas, a quantidade de informações era muito limitada, mesmo assim eram só os adultos que tinham acesso a essas informações. E hoje nós estamos vivendo, né, num mundo diferente. Então, me chamou a atenção no texto do Chico, né, porque ele responde a um repórter, orientado por Emmanuel. Ele diz: a família do futuro precisará fazer grandes aberturas, né, e nós precisaremos discutir a família nas cúpulas, né, que os nossos dirigentes possam, né, promover esses debates. Então, nós passamos por um processo muito dramático até, com relação a tudo que diz respeito à família, né? As ciências psicológicas apareceram, depois das ciências psicológicas veio o movimento, né, libertário, os hippies, as drogas, os anticoncepcionais, a alteração dos valores, a diminuição da influência da religião na vida das pessoas. E a família passou por todas essas tempestades, né? E nós, como espíritas, nós temos talvez algumas vantagens, porque nós não estamos necessariamente sendo levados por essas ondas todas que estão se abatendo sobre a família. Nós temos bases que são provavelmente mais sólidas. Mas nós vivemos no mundo e nós interagimos com as pessoas do mundo. Nossos filhos não têm garantia que vão se casar com espíritas. Então, nós estamos num mundo aberto em que daqui a pouco pessoas diferentes de nós estarão dentro da nossa família. Nós precisamos ter, né, um entendimento de como encaminhar isso. A educação dos nossos filhos, como é que a gente vai fazê-la dentro desse contexto, né? Então, é complexo e, ao mesmo tempo, a gente tem que entender que é um processo. A humanidade está passando por um processo de revisão, né? Nós saímos de excessos muito grandes de restrição, de autoritarismo, de agressão, né, contra a criança, contra a mulher, para um outro extremo de liberdade extrema, do filho reizinho, né? Então, nós estamos precisando, talvez, né, fazer essa discussão e, como espíritas, talvez se preparar num estudo como esse que nós estamos fazendo hoje para
encaminhar essa discussão com outras pessoas, encaminhar essa discussão em outros grupos, dos quais nós participamos, nos nossos grupos de família, porque é uma discussão que nós vamos ter que fazer, né? Lógico que a família não tem mais a estrutura que tinha no passado, isso é bom, porque havia lá também muita coisa ruim, mas o que tinha de bom também foi levado, né, pela água. Então, aí, em muitos casos, a nossa sociedade jogou fora o bebê com a água do banho, né, como a gente diz. E isso complicou bem as coisas, porque as pessoas não têm mais, não sabem mais o que fazer, né? Qual é o papel do pai? Qual é o papel da mãe? Qual é o papel do filho? Qual é o papel da religião? Qual é o papel do Estado? Tudo isso a gente tem que discutir, né? E qual é o nosso papel como espíritas no meio disso tudo? Então, o Chico parece ter previsto, né? Esse livro foi lançado há muito tempo atrás e ele parece ter previsto, né, a questão dos conflitos psicológicos, a questão da sexualidade, dos conflitos da sexualidade, os novos tipos de família que surgiriam. O Chico sabia, né, ele tinha no horizonte do olhar dele, ele previu um monte de coisas, aliás, né, o Chico. E essas mudanças da família foram mais uma, né, das que ele previu que viriam. Mas nós estamos num processo ainda, né, não está pronto. Então, a gente tem um papel a desempenhar nisso tudo, e a gente tem que pensar a respeito, né? Então, cedo a palavra para que a gente possa iniciar, então, com todo amor e carinho, as nossas reflexões sobre o assunto. Silêncio significa que está tudo certo, não há mais problemas na família. Oh, meu Deus, escolhemos mal o tema. Bom, na verdade, eu diria que é realmente uma situação grave hoje em dia. A pressão que tem para esse tipo de mudança, de aceitação de uma coisa que não é normal, não é grave, mas não é normal. Uma pressão política para a gente mudar, para tudo ser aceito nas escolas das crianças. Realmente está passando realmente uma fase complicada, eu acho. E eu não sei, eu achei que o Covid não ajudou em nada, isso agravou mais ainda a situação. Eu também acredito que o mundo está passando por mudanças, e vamos ver o que vai dar. Mas não me está me parecendo boa coisa ainda. Isso que o Fábio falou já é um dos primeiros assuntos complexos e difíceis, né? A gente já reajo ao que ele falou, porque acho que é extremamente importante. Os governos, né, eles foram sendo orientados por... a gente tem que entender que o movimento, né, libertarista que se fez nesses últimos decênios, ele é natural. Ele teria que ser desse jeito, porque nós vivíamos num extremo e aí fomos para o outro. Então, as pessoas foram sendo formadas nas universidades por teorias, né, como a teoria freudiana, as teorias marxistas, que defendem uma liberdade extrema, que defendem que a religião não tem um papel a desempenhar nisso tudo, etc., etc. E as pessoas que foram sendo formadas foram assumindo, né, postos nos governos. Então, essas pessoas estão conduzindo hoje, eles querem que a humanidade mude, que ela aceite as diferenças, mas, infelizmente, né, isso que o Fábio está falando, é uma coisa que nem sempre está se passando da melhor forma, né? Nós estamos impondo aos outros agora padrões e comportamentos como antes foram impostos outros. Quando, na verdade, na minha humilde opinião, eu acho que nós deveríamos centrar a educação das nossas crianças no respeito ao ser humano, seja ele quem for. Não importa a tua origem, não importa a tua sexualidade, não importa a tua família, não importa teu país, não importa nada.
né? O que importa é nós educarmos as pessoas para que se respeitem. Então, esses dias minha filha comentava conosco de um menino que ela conheceu no secundário, que ela encontrou uns dias desses aí na academia, o menino estava super forte, bonito, e ele fez isso, ficou forte porque ele sofreu bullying no secundário. Por que que ele sofreu bullying? Não era negro, não era homossexual, não era nada que está Ele nas era só minorias, magrinho. ele era só magrinho e tinha espinhas. Então, a maldade humana, ela se manifesta desde que haja uma diferença. As pessoas não sabem lidar com diferenças, né? Mas isso também não é culpa das pessoas, a gente precisa educar a humanidade para que e isso se faz em casa, se faz educando a criança com respeito, né? E o que o Fábio falou me chama a atenção, porque nós, como família, né, eu e a Giovana, na educação dos nossos filhos, a gente sempre procurou conversar muito. Porque, às vezes, eles chegavam da escola com ideias estranhas. Né, com ideias estranhas. Porque, por exemplo, jamais, né, eu tenho um monte de amigos homossexuais, eu sempre tive amigos que são homossexuais, nunca tive problemas com isso. Né, e sempre foram pessoas queridas, que eu respeito, que me respeitam, mas você vê que as pessoas que estão nos governos querem que você não só respeite, mas que você aplauda, que você adote a campanha, que você participe, que você... Não me interessa isso. Não me interessa, eu não tenho interesse nenhum nisso. Eu vou respeitar a pessoa, seja ela qual for a sexualidade dela, seja ela qual for a raça dela, é isso que nós temos que entender. Mas também temos que entender que essas pessoas que estão muitas vezes nesses governos perderam a noção, porque eles não são educados com uma perspectiva de espiritualidade. Né? Eles são educados com uma perspectiva de que as ideias, os valores são construções humanas. E isso que eu estou falando aqui é extremamente sério. Sim, em parte são construções humanas, em parte não. Né? Então, assim, nós podemos todos assinar uma constituição mundial de que matar não é problema. Continuará sendo um problema diante das leis divinas. Né? Nós podemos todos se colocar de acordo e dizer, agora é cada um por si, ninguém mais precisa fazer caridade, os mais fracos que se danem, nós estaremos falhando com a lei de amor e de caridade. Então, há um lado da vida que não é humano, porque nós decidimos, ele é divino. Né? E nós deveríamos fazer um esforço para nos centrarmos na lei divina, no respeito aos nossos semelhantes. E eu posso falar isso com muita tranquilidade, porque eu comecei a ser espírita muito cedo, e eu tive amigos que eram homossexuais. E lembro de um, inclusive, que estava na 5ª série comigo. E eu nunca consegui aceitar que se fizesse gozação, tirasse sarro nele. Então, nós tínhamos amigos na classe tal, que vinham com... E eu não aceitava, né? E ao ponto que eles diziam, você também é. Se eu sou ou não sou, não é problema de vocês, não interessa. Não quero brincadeira com ele. E eu era casca grossa, né? Bom, não que eu não seja, mas eu melhorei um pouquinho. Então, eu não admitia. Simplesmente porque era o sentimento de injustiça. Era injusto. E como professor, eu jamais admiti que na minha frente um aluno fizesse gozação com o outro. Eu lembro até hoje de um primeiro colegial em Catanduva, que um menino começou a tirar sarro num outro que era mais gordinho. E eu falei, meu querido, você tem problema, né? Na tua casa as pessoas te agridem, porque isso não é normal, né? E quando a gente é mais forte,
É um privilégio, porque você pode proteger quem é mais fraco. Agora é feio quando você é mais forte e você agride quem é mais fraco. E ele parece ter entendido, ficou na dele. Pelo menos na minha frente ele vai fazer. Então, transmitir valores, né, é algo que vem da nossa casa, é algo que vem de nós para os nossos filhos, para as pessoas com quem nós estamos, e não é blá, blá, blá. Agora, a gente tem que conversar, né? Tem que conversar, porque tem coisas que vêm da escola, que vêm do meio dos amigos, né? Então, transar com todo mundo ficou normal, ir numa festa e ficar com 4, 5 ficou normal, abortar é a coisa mais normal do mundo. O que você faz se você tiver um filho e não foi sem querer? Eu tiro. Não, peraí, vamos discutir. Essa discussão nós tivemos na nossa casa com os nossos filhos. Então, é difícil, porque como o Fábio disse, é uma pressão que vem de fora, impondo valores e impondo situações que não foram discutidas, né? São pessoas que acham que têm a solução para a humanidade e estão fazendo o mesmo erro daqueles que achavam antes que tinham a solução para a humanidade e fizeram um monte de erros também. Agora, a gente, como espírita, tem que ter o bom senso de discutir tudo isso com equilíbrio, né, e transmitir para os nossos filhos os valores que a gente sabe que são universais, né, que vão perdurar para sempre. Não, mais uma vez, eu acho fantástico no espiritismo, né? Porque quando a gente aprende isso, a gente sabe que o corpo é uma casca, então pouco importa se a pessoa gosta de homem, gosta de mulher, se ela é feia, se ela é bonita, se ela é gorda, se ela é magra, pouco importa, o que importa é a alma dela, é a qualidade da alma, a qualidade da pessoa em si, tudo dá um sentido, a gente sempre escuta falar isso como politicamente correto, por dentro, que vale por dentro, mas quando a gente estuda o espiritismo, a gente entende que é isso mesmo, é verdade. Pouco importa o que ela é por fora. Se a pessoa escolheu ser gay, se a pessoa escolheu ser lésbica, se a pessoa é gorda ou magra, é preta ou branca, japonesa, mas todo mundo é igual. O que vale é a alma, é o que está por dentro. E isso é a verdade, né? Exatamente. Eu acho que nós somos todos filhos de Deus, somos todos irmãos. E o respeito, né, como o César disse, eu acho que é o que vem sempre em primeiro lugar. A gente tem que respeitar a todos, quem quer que seja, e levar, né, porque é isso que a doutrina espírita nos ensina, né, que nós somos todos filhos de Deus, e isso tem que começar dentro do nosso lar, né, ensinando os nossos filhos. Eu acho que a família é o pequeno núcleo, né, que Deus nos deu, onde a gente tem que desenvolver o amor e o respeito. Então, se a gente não desenvolve o amor e o respeito dentro de casa, aí o problema vai ser levado lá para fora. Se a gente não ensina o filho a respeitar, a nos respeitar, e a respeitar desde pequenininho, né, os coleguinhas, o problema vai crescer. E aí o desrespeito vai continuar desrespeitando. Então, acho que o lar, a família, nunca pode perder o valor, e a gente tem que lutar para que a família, né, seja sempre valorizada, porque senão vai ser o caos, né, como tá no texto. A família é o pequeno núcleo de convivência nosso, e onde a gente tem que transmitir esses valores cristãos, né? Nós estamos aqui estudando a doutrina espírita, e os valores do Cristo, que o Cristo nos ensinou. Então, o respeito, a humildade, né? Levar para as nossas relações tudo isso. E os filhos, eles são diamantes, eles são uma preciosidade que Deus nos deu para que a gente brilhe através da educação. Então, é na educação, desde pequenininhos, que a gente vai mostrando tudo isso, né? É o nosso papel como pais de mostrando desde o início, né, do crescimento dessas crianças, esses valores, né, de ver o outro como um irmão. E é tão bonito quando uma criança, né, às vezes a gente vê passando no Facebook, duas crianças se abraçando, são completamente diferentes, mas se identificam como irmãos, né, e como crianças, porque criança não vê maldade. Criança não vê maldade, criança não vê diferença. Ela vai ver a diferença crescendo, e às vezes vê a diferença porque o pai ensina a ver a diferença, porque a mãe ensina a ver a diferença.
Mas a criança não, a criança vê todo mundo como criança, né? Então, às vezes, tem uma foto que eu vi passar no Facebook uma vez, que o pai pergunta para a criança, acho que tem muçulmano na tua escola? Aí a criança responde, não, na minha escola tem criança. Então, a criança ela é doce, né? E a gente precisa, né, desde do início, manter essa doçura, né? E essa inocência, ensinando que somos todos filhos de Deus e somos todos irmãos. E essa base familiar, como vocês disseram, é muito importante, né? Porque é na família que a criança começa a entender, todos nós, né? É onde a gente põe em prática toda a nossa vivência do espiritismo também, né? É o lugar onde a gente vai realmente pôr em prática e aprender e crescer. Aqui, ó. E eu até esqueci o que eu ia falar. Desculpa, a Ana me atrapalhou aqui. E tem uma questão lá que o Allan Kardec ele perguntou, né, para os espíritos o que aconteceria se tivesse um relaxamento, né, dos laços familiares, né? E ele vai responder que, tipo, vai aumentar muito a questão do egoísmo, né? Então, quer dizer, a família é tão importante que a gente aprende a se doar para o outro, né? A gente esquece um pouco essa questão do egoísmo, né? Por exemplo, quanto que uma mãe, eu vejo por mim, né? O quanto que eu mudei depois que eu tive filho. Nossa, hoje é meus filhos em primeiro lugar, eu deixo de comer para dar para eles, qualquer coisa eu deixo, né? Tiro de mim para dar para eles então é muito importante isso. Então a gente a gente aprende a trabalhar esse egoísmo, né? Mas é isso. É muito triste ver, né? Como essa questão que vocês falaram do bullying é muito é engraçado porque na minha época não tinha esse politicamente correto, né? Que tem hoje. E eu lembro que todo mundo tirava sarro em todo mundo, né? E a minha melhor amiga lá do interior de São Paulo, ela teve anorexia por causa disso, né? Então, foi uma coisa que até hoje ela parece um esqueletinho, assim, ela é muito magra, mas ela ainda conseguiu ter 3 filhos, ela tem uma família linda, mas quase foi problemático, né? Ela poderia ter morrido. Então, assim, é complicado isso. Então, eu me preocupo muito com essa questão, eu sempre falo para as crianças, quando vocês olharem alguma criança na escola que está quietinha no canto, vai lá, chama para brincar, pergunta se está tudo bem. Então, assim, a gente tem que ir na família orientar e tentar mostrar abrir o olho da criança para ela começar a enxergar também o mundo dessa forma, né? Não enxergar que existe só ela no mundo, aquela coisa do egocentrismo, né? Então, acho que a gente tem que fazer isso mesmo com as crianças, né? Mas o que estraga são as redes sociais, porque elas colocam um padrão de beleza, tem que ser magrinha, tem que ter o cabelo lisinho, você entende? Então, eu acho que isso também bate muito com o que a gente quer passar para os filhos, mas daí eles vão para a escola e aí uma amiga fala, nossa, isso está horrível em você. Nossa, mas a minha mãe falou que eu saí tão bonita. Então, é um conflito social, na realidade, tudo isso, né? É interessante, Cristina, porque essa é a luta, né? Quando eu disse no início que as famílias hoje não são mais unidades fechadas, né? Nós estamos abertos para a influência do mundo. Aí é que vem a importância do diálogo, porque senão nós não conseguimos sobreviver a isso. Então, houve fases em que são fases normais, né? Por exemplo, o adolescente começa a não querer mais abraçar e beijar os pais na frente dos amigos. E aí a gente conversou, a gente falou, olha, teus amigos vão morrer de inveja de você, porque os pais deles às vezes não fazem isso.
Então, Eu a gente tenho tem que um neto que, na hora que vai subir para o ônibus para a escola, que a mãe quer beijar ele fala: não, você já me abraçou, você já me beijou. Para os amiguinhos não ver que ele fica agarrando, que a mãe agarra ele, sabe como é? Né, aos Débora? poucos, né? Aos poucos a gente vai, nós não vamos resolver questão de família aqui, hein? Aos poucos a gente vai educando a criança, né? Então é difícil, porque isso, né, os valores, os padrões de beleza, de roupa, né? Então a gente dá um espaço para a criança que ela possa ser também, fazer parte de um grupo. Eles querem fazer parte de um grupo, psicologicamente isso é normal, eles querem se integrar, eles querem, mas ao mesmo tempo você vai tendo que mostrar, isso é um trabalho cansativo e permanente, mas que dá frutos. Porque aos poucos a criança vai entendendo que as diferenças que ela tem são diferenças que fazem realmente a diferença. Então, por exemplo, às vezes, né, os amigos daqui do Canadá vêm na nossa casa e veem o tratamento que a gente tem com os filhos, de se abraçar, de se beijar, que eles chegam e vêm abraçar e beijar a gente, e eles ficam olhando assim, com aquele olho arregalado, como quem estivesse vendo um ET, né? Quando para nós é a coisa mais normal do mundo, que um filho Brasileiro beija. quer carinho, quer pegar, realmente quer. A gente tem que respeitar o lado da cultura deles, que é diferente, mas ao mesmo tempo, por que que eles acham tão interessante e por que que eles gostam tanto? Porque certamente faz falta para eles, né? E isso, se a gente abandona a luta para se adaptar ao meio, a gente acaba perdendo tudo isso que é bom, né? Que a gente sabe que é bom. Então, essa educação que nós temos que fazer, ela passa por muitos níveis, né? Então, eu acho que a importância de vir a estudos como estes é porque a gente precisa desenvolver a capacidade de pensar e precisa desenvolver a capacidade de argumentar. Porque muitas vezes um pai e uma mãe não têm leitura suficiente, experiência suficiente, e a gente precisa destes recursos, né? Às vezes você sabe uma coisa e não sabe como transformá-la em palavras. Então, quando a gente está num grupo como esse, a gente vai se municiar, a gente vai se dar instrumentos para poder. Você tem que transformar o que é aparentemente ruim em bom, né? Eu lembro que um certo período as crianças ficaram, né, meio incomodadas com o fato de que a gente fala francês com sotaque, né? E começaram a ficar meio que envergonhado. E aí a Giovana percebeu, né? Ela me falou, aí a gente sentou e eu falei para eles, falei, olha, papai e a mamãe, nós não nascemos aqui, nós viemos para cá, mas você veja, nós somos professores aqui. Então, teu pai e tua mãe conseguem viver aqui, conseguem trabalhar aqui. Nós não falamos como eles, é lógico que nós não falamos como eles, porque nós falamos a nossa língua e a língua deles, eles não falam a nossa. Se eles falarem a nossa, eles falariam com sotaque, se eles falassem a nossa. Então, papai e a mamãe não estão fazendo feio, papai e a mamãe estão fazendo bonito. Porque ter sotaque é chique, sabe? Significa que eu falo mais que uma língua. Então, e aí hoje, quando os amigos falam para eles, fala um pouquinho de português para eu ouvir, é tão bonito, né? Então, se eu tivesse, a Giovana tivesse se adaptado ao meio para ficar igualzinho, da mesma cor de todo mundo, a gente tivesse abandonado a língua, eles não teriam essa diferença hoje, que faz diferença. Então, a gente tem que saber se posicionar, não é exagerar, mas é dizer, não, o que nós temos é precioso, os nossos valores são bons, e você um dia vai entender isso, porque isto vai ser importante. As pessoas que você vai encontrar na tua vida, você vai encontrar pessoas que vão valorizar estes valores, essa diferença que você tem. Mas é um combate, porque a gente está o tempo todo combatendo redes sociais, influência das mídias, influência, né, desses influenciadores que são
é de dar dó, né? Porque são pessoas que têm um cérebro vazio, completamente sem nada, e que ditam normas, né, para jovens e adolescentes e crianças. Então, é um combate difícil, mas nós, ao menos, sabemos o que queremos. Nós, ao menos, sabemos o que é certo. E nós, ao menos, sabemos o que fazer. E agora, e as famílias que estão sendo controladas pelo governo, pelo youtuber? Acabou, não tem mais nada, acabou a família, né? Destruiu, porque que valores você vai ter? E essas pessoas amanhã vão casar e ter filhos, ou simplesmente vão ter filhos, né? Então, é complexo o que nós estamos vivendo em sociedade, mas é uma etapa da nossa evolução, né? A gente não pode olhar para isso como se fosse um caos e como se fosse um terremoto. É complicado, é difícil, mas nós temos a bênção de saber o que fazer, o que dizer para uma criança. Por exemplo, né, o raciocínio que o Fábio usou é você dizer para o teu filho, meu filho, nós somos todos iguais, mas pai, ele tem uma cor de pele diferente da minha. Sim, filho, isso é simplesmente uma questão de origem material, biológica, genética. Se nós fôssemos todos iguais, seria muito sem graça. Ele imaginou todo mundo amarelo? Todo mundo cor-de-rosa? Não teria graça. É justamente o fato de nós sermos diferentes que é interessante. Agora, filho, nós somos todos iguais porque, independente do corpo que a gente usa, nós somos uma alma, e a alma não tem cor. A alma tem duas cores, escura ou luminosa. Né? Ou ela brilha, ou ela se apaga. Né? A alma que ama, brilha. A alma que respeita, brilha. É isso que nós temos que ensinar. Então, é difícil. É difícil, porque às vezes você tem que repetir 30 mil vezes. Mas vale a pena, porque você está salvando uma vida. Né? E uma vida que é preciosa para você. Você quer ver florescer, você quer ver. Né? Oi, Virgínia. Põe o som, Virgínia. Não estamos te ouvindo. Você não consegue abrir o som? Agora, tá ouvindo agora? Assim. Pronto. Pronto. Desculpa, eu não queria interromper. Eu estava fazendo assim para ver se a Giovana me via. É que eu queria falar assim. Como é importante esse politicamente correto de hoje em dia e, ao mesmo tempo, como é perigoso, né? E como é importante você ter um norte, né? Para você saber quando isso não tem nada de politicamente correto, e quando né? Sim, porque ele trouxe uma necessidade de respeito, né? A aceitação da diferença e do respeito, não é? Das diferenças. Mas, ao mesmo tempo, tem essa, como fala o Fábio, essa forçação de você aceitar certas coisas que não estão nem um pouco certas, né? Assim, não é nem assim que é a sua opinião, é que realmente não é. Por exemplo, você vê aí a Argentina naquela comemoração que, para mim, foi horrenda, da liberação do aborto. Aquilo, ver uma sociedade daquela, ver aquelas mulheres comemorando daquela forma, aquilo me deu arrepios, né? E vi amigas minhas que se dizem espíritas dizendo isso aí, a liberdade venceu, meu corpo, minhas regras, essas coisas todas, e eu fico pensando, como? Né? Não, né? Não está certo, não é não. Isso não é politicamente correto, não é? Não é uma questão disso. É porque a sexualidade só parte de quem você é. Mas matar, né? Interromper vidas, né? Eu acho engraçado porque que não se cobra responsabilidade, né? Métodos anticoncepcionais. E a gente sabe que existe violência, a gente sabe que existem casos e casos, né? Existem coisas horrendas. A gente vive num mundo que tem muita coisa acontecendo, né? Nem todo mundo tem filho porque casou e escolheu ter. Mas existem métodos, existem responsabilidades, existem
Enfim, eu acho engraçado porque não se debate isso, não se obriga os governos a lutarem por isso, né? E não, é mais fácil abortar, não é? Então, porque é uma violência extrema aquilo, né? E se eles soubessem, né? Mas aí, Virgínia, vem o que você falou, né? Se eles soubessem, É, né? É complexo e vamos ouvir a Débora, depois eu gostaria de reagir ao que você falou. tá. Não, pior que agora eu pensei em duas coisas. A Virgínia falou da questão do aborto, e se minha filha tivesse aqui do meu lado discutindo isso, ela ia falar, mas é uma questão de educação, eles não tiveram a educação, e aí eles não ficaram por dentro, né, das formas anticoncepcionais. E se você vê as pessoas que procuram o aborto, não é essa faixa de pessoas que não teve educação. É a faixa, pelo menos aqui, infelizmente, no Canadá, pelo menos a gente sabe que aqui é liberado. E eu ouço minha filha falando disso das amigas. Ah, fulana acha que tá grávida, mas o que ela vai fazer, Lu? Ah, tirar. A irmã dela já tirou 2 vezes. Falou, meu Deus, é tipo, e não é questão de falta de educação, né? Não é que a educação. E aí entra no outro assunto que eu queria dizer, que as redes sociais e o politicamente correto, eles mexeram até um pouco com a questão, assim, por exemplo, eu vejo a minha filha, às vezes ela comenta, a gente sabe de toda a dificuldade dos negros, né, de tomar o espaço, toda a história deles, e tudo que eles têm passado, né, durante tantos anos. Mas às vezes você vê coisas que ela tipo, que ela fala assim, ah, mas também ele fez isso porque ele é negro, ele roubou porque ele é negro, ele tem uma história diferente, ele tem um passado diferente. Eu falo, ele teve um passado diferente, mas a escolha dele é agora. Ele escolheu roubar. Ele sabe o que ele está fazendo agora. Então isso explica, mas não justifica, entendeu? E a rede social faz essa imagem também de tudo fica um pouco acabam assim exagerando em algumas coisas que tudo acaba sendo justificado, coisas que não têm mais razão de ser justificado. Então isso eu acho que também está sendo uma briga, porque somos minoria, pelo menos eu me sinto minoria na educação da Luísa, porque sou eu contra a cidade inteira, a província toda. Parece que eu sou a única que pensa assim, a única que fala assim, a única, né? E é muito difícil, e aí vem essas coisas, essas frases, a gente até comentou, né, no começo dos estudos, assim, vem a rede social e essas meninas que hoje em dia não tem nenhuma... Outra coisa que a Luísa fala, às vezes, assim, ai, mas ela age assim, tem uma amiga ela tinha uma amiga na La Ruche, né, muito vulgar. E aí eu falava, não está correto isso, não concordo com isso. Ah, mas ela tem problema com o pai foi um pai ausente, um pai não sei o quê. Eu falei, de novo, explica, mas não justifica, porque ela convive hoje com meninas que têm outras formas de agir. Ela poderia estar vendo o caminho que vocês tomam e não seguir esse caminho. Mas tudo tem uma desculpa e tudo fica tão direitos, assim, sabe, que é difícil, é complicado. Parece que você é muito, muito cruel, assim. Às vezes eu me sinto cruel em rebater e falar, não, ela não tem que ser vulgar por conta do pai dela, não interessa. Ou não, né, esse negro, ele roubou, mas espera aí, hoje em dia, faz quantos anos a escravidão? Ele poderia estar trabalhando, entendeu? Não justifica ele ter roubado agora. Né? Fizeram aquele George Floyd, ele virou um santo lá em Minneapolis, mas, gente, ele tinha uma ficha suja também, não justifica ter morrido, óbvio, terem matado ele, mas, pelo amor de Deus, colocarem agora e falarem assim, eu vejo, daqui a pouco sai camiseta, né? Daqui a pouco botam asas nele, e eu acho que tem que também falar, não, ele pode ser até um exemplo do erro da polícia, mas ele também é um exemplo do que não deveria estar sendo feito também,
né, de estar drogado ou estar vadiando. Antes de passar a palavra, eu gostaria de fazer uma intervenção. Essa questão, Débora, ela está ficando, é isso que está complicado, né? Porque no coitadismo que tomou conta dos nossos governos, das nossas redes sociais, tudo justifica. Né? Então, eu venho de uma origem humilde, eu sou isso, eu sou aquilo, e meu papai foi mal, e minha mamãe não me tratou bem, então nós viramos uma sociedade de coitadinhos, né? E isso para justificar o fato de que nós não queremos mais impor valores, né? Nós não queremos mais viver com valores, nós não queremos mais exigir a formação de valores. Viva como você quiser, tudo se justifica, faça o que você quiser, e isso vai ser uma catástrofe. É simples assim. Então, o que nós estamos discutindo aqui é como nós podemos, evitar a catástrofe para nós. Porque nós não podemos fazer para todo mundo, infelizmente. Então, às vezes a gente se sente assim mesmo, Débora, sozinho contra o mundo. Né? Mas tem muita gente tentando, tem muita gente se esforçando, tem muita gente lutando. Por exemplo, né, a ignorância com relação à questão do aborto é catastrófica, né? Nós estamos numa sociedade que as pessoas fazem campanha para proteger cachorrinho e gato e acham normal matar um ser humano. Agora, a gente nunca deve cair nas armadilhas dos extremos, né? Então, ninguém vai ficar, nós não estamos discutindo casos em particular. Lógico que uma menina que foi agredida, pelo amor de Deus, ninguém pode exigir que ela tenha filho numa situação dessa, né? Isso pode até ser uma decisão dela, se ela quiser, ou da pessoa que sofreu uma violência, ela pode até decidir ter, mas se ela decidir não ter, é realmente a decisão dela. E as mulheres deveriam, sim, ser livres para escolher, mas deveriam ser responsabilizadas, deveriam saber as consequências, né? Os homens deveriam participar e não serem, né, pessoas que assistem irresponsáveis, né, que acham que pode dar uma passadinha por ali e ir embora e depois que se dane quem ficou. Então, nós estamos numa sociedade que precisa entender o caminho dos valores. Mas como esses valores foram ensinados com agressão, com violência, com imposição, nós temos que aceitar essa loucura que está aí. Aceitar entre aspas. Fazer o que nós pudermos para nos orientarmos aqueles que vivem conosco e aceitarmos que muita gente vai destruir a própria vida. Porque uma menina que com 16, 17 começa a abortar e acha isso normal, ela não tem a menor ideia da catástrofe espiritual que ela está construindo para si mesma. Então, nós, espíritas, nos posicionamos contra o aborto, mas jamais vamos justificar a violência, a agressão, tenha o filho em qualquer circunstância. Não, ninguém pode exigir isso de ninguém. Mas uma pessoa que sabe que a vida espiritual existe, que nós reencarnamos, que nós planejamos a nossa vinda a este mundo, que ninguém vem à toa, né, que uma criança é um bem, um tesouro, uma coisa preciosa que vem a este mundo, com a chance de se educar, de se refazer, que os nossos atos têm consequências, né, que o teu corpo sim é teu, mas o corpo que está dentro do seu não é seu. Né, porque se você tem o direito de matá-lo enquanto está dentro, você teria o direito de matá-lo quando está fora. Então, não existe isso, né? A pessoa, não, você não é um corpo, você está num processo, enfim, nós discutiríamos isso horas e horas, mas o assunto não é o aborto. É a visão de vida que nós temos. Por que nós estamos discutindo isso? Por que nós estamos tendo um equilíbrio para discutir isso? Porque a nossa visão não é materialista. Agora, uma moça que olha para si mesma, como a Débora falou, a maioria dos que estão abortando aqui no Canadá não é porque falta recurso, não é porque é pobre, não é porque é ignorante, é simplesmente porque aquela criança é um incômodo. Porque ela vai deixar de viver a vida dela, ela vai deixar de transar quantas vezes ela quiser, ela vai perder a liberdade dela. Então, para a maioria das pessoas, é simplesmente tirar um incômodo. Agora,
É um país educado, é um país que tem recursos, os métodos anticoncepcionais existem, todo mundo tem acesso. Uma criança de 13, 14 anos aqui pode ir sem pedir autorização para a mãe falar com a médica e pedir métodos anticoncepcionais. Então, que razão justifica esses milhões de abortos? São milhões. Que é Os a verdadeira... números, deixa eu só terminar isso, Adriana. Os números são assustadores. E nós, espíritas, sabemos que se 10% dessas crianças abortadas resolverem se vingar, se você tem 70 milhões de abortos no ano no mundo, eu sei que é mais que isso, são 7 milhões que vão decidir se vingar. E aí você estranha as angústias, as depressões, as obsessões. Como é? Não dá para estranhar. Então, quem está tomando essas decisões não tem a menor ideia do que está fazendo. É como o nosso governador aqui, o nosso primeiro-ministro, que liberou a maconha. Ele não tem a menor ideia da destruição que está causando nas vidas, nas famílias. E a sociedade como um todo vai responder por isso. Porque a catástrofe vai vir. Quando você anda em Vancouver e vê uma rua de 1 quilômetro com gente, nesse 1 quilômetro, caída pelo chão, urinada, com fezes, caído, 1 quilômetro de gente. Entendeu? É um bairro lá em Vancouver. E você fala, como é que é possível que esses governos não estejam vendo isso? Eles estão vendo, mas eles não querem fazer nada. Oi, Adriana. A questão, a Virgínia falou, né, de até amigas espíritas, né, Virgínia, que defendem o aborto. Aí a gente entra numa questão que nem a Débora falou, né, que as adolescentes daqui são instruídas, né, são instruídas materialmente, né, na visão materialista, mas na visão espiritualista que nós temos, não, elas não têm a mínima instrução, são totalmente ignorantes. Então, assim, falta muito essa coisa. Então, na família, a gente tem que introduzir isso para os nossos filhos, é obrigatório, a gente não pode deixar passar, porque se nós não dermos esses valores espiritualistas para os nossos filhos, eles não vão aprender. Não vão aprender na escola, não vão aprender na universidade, não vão aprender mesmo nas igrejas, eles não vão aprender, entendeu? Porque eles vão falar, tem algumas igrejas que dizem, não, o aborto não é bom, mas eles não explicam o porquê. Mas nós sabemos o porquê. Porque quando você faz um aborto, gente, aquele espírito, ele vai sofrer muito. Ele vai ter um sofrimento tão grande e ele vai vir te cobrar depois. Então, nós vamos nos cobrar depois pelo mal que a gente causou a ele. Então, essa é uma grande consequência. Eu até me questiono, César, em relação até a questão de uma gravidez provinda de uma violência. Sabe, eu acho que se eu fosse violentada e engravidasse, eu acho que eu ia levar adiante. Porque eu acho que eu não ia conseguir. Antigamente, antes de conhecer o Espiritismo, eu não pensava assim. Mas depois de saber tudo isso, eu não tenho como imaginar. Se um dia minha filha for vítima de agressão, eu vou falar para ela, tenha, e eu cuido, porque eu não vou conseguir, entendeu? Então, eu acho muito importante mesmo. E a gente tem que dar essa base e tem que ensinar em casa, porque eles não vão aprender na rua, não, principalmente aqui no Canadá. 100% de acordo. Se nós não ensinarmos isso em casa, nós não vamos conseguir isso, não vai ser ensinado em lugar nenhum. Pelo contrário, vai ser desensinado. Quanto à posição da Adriana com relação ao aborto, que ela falou no final, é uma posição dela, A gente pode até, eu deixaria uma pessoa completa, eu não me interferiria, eu diria para a pessoa, só para deixar claro, que a maioria dos líderes espíritas vão responder sim, O Raul Teixeira, eu lembro que ele dizia para a pessoa, uma moça perguntou isso para ele numa conferência, ele disse, minha filha, eu te diria, tenha, e se você não quiser, dê embora, mas não tire. Eu, pessoalmente, diria, faça o que o teu coração mandar. Se a pessoa não for capaz de levar adiante uma gravidez nessas condições, eu respeitaria, porque eu não acho humano impor a uma pessoa, mesmo sabendo das consequências, eu respeitaria e eu acho que Deus entenderia.
Mas a atitude da Adriana e o que ela falou, né, é o ideal, seria o ideal, né? Não, mesmo que não queira ficar com a criança, dê embora, dê para alguém, né, em adoção. Mas isso a pessoa decide, ninguém impõe. Não é o padre da cidade, não é o médium do centro espírita, não é ninguém. Isso é Deus, a pessoa e a consciência dela. E qualquer que seja a decisão, ela deve ser respeitada, né? Agora, a gente, se puder preservar a vida, óbvio que isso é o ideal, né? A gente já matou demais nesse mundo e é triste, né? Porque são milhões, gente. Eu lembro que num dos nossos estudos eu tirei, eu puxei os números, que é uma entidade nos Estados Unidos que financia abortos, no mundo inteiro. Por que não financiar a educação? Por que não financiar a renovação da vida humana? Isso é trabalho das trevas. Porque cada espírito desse, né, nem todos vão voltar cobrando, muitos vão sair chorando, né, e dizer que pena, né, você não me recebeu. Eu seria o teu amparo, eu seria o teu sustento no futuro. Né? Quantas crianças, né, que teriam sido abortadas e foram a bênção da vida, né, de muita gente. Então, nós temos uma visão, gente, que é a visão da vida espiritual. Então, nós temos que centrar nossa vida em viver com amor, em viver com respeito. Não é essa vida, não é esse corpo, não é esse momento que conta, é o todo. Agora, essas pessoas que estão por aí decidindo, impondo essas regras, elas não têm a menor ideia da loucura. Um médico que passa uma vida inteira fazendo abortos, ele não tem a menor ideia do que ele está fazendo, da tragédia espiritual que ele está construindo para ele mesmo. Né? Então, nós, é por isso que eu fico imaginando como Jesus olha para a gente, né? Como os benfeitores espirituais olham para a gente. É com uma imensa piedade, né? Uma imensa piedade. Quando Jesus na cruz falou, Pai, perdoa-os, eles não sabem o que fazem, tadinhos. Era isso. Não era só a gente estar ali colocando o mestre na cruz, é tudo. É a forma como a gente vive longe de Deus, longe do bem, longe da compaixão. Se a gente se preocupasse, tem tanta criança precisando de recursos, de educação, de compaixão, de orientação, né? Mas o que a gente faz? Nós vamos colonizar Marte e matamos as crianças daqui que atrapalharem, entendeu? Nós vamos construir cidades em Marte, mas vamos deixar aqui as nossas crianças da África, do fundão do Brasil, vai mata tudo, né? Não deixa nascer, não. É um planeta que tem trilhardários, né, que estão investindo em pesquisa para viver eternamente, porque eles querem continuar ricos eternamente, né? Então, eles estão pagando, o Jeff Bezos da Amazon está pagando aí horrores de pesquisas, porque ele quer achar um jeito de continuar vivo. Né? Eles não querem que aconteça com eles o que aconteceu com o cara da Apple. Né? Morrer no auge, com todo o dinheiro que você tem. Então, infelizmente é isso. Nós estamos num mundo em que a visão de Deus se extinguiu, a visão do amor se extinguiu, e isso tem um custo. Onde é que a gente acha que vai? Quanto tempo ainda vai? Quantas catástrofes ainda terão que acontecer socialmente para que a gente entenda que está no caminho errado? Agora, nós como espíritas já entendemos. Agora, se a gente não brigar pelo que a gente sabe que é bom, não se bater pela educação dos filhos, né? E dá trabalho, porque eles vão dizer por que isso, por que aquilo, porque não é mais, ninguém impõe mais, né? Então você tem que estudar, tem que ler, né? Se preparar para o debate, né? Porque precisa de argumentos sólidos, né? Não é dizer qualquer coisa. Então, por exemplo, o exemplo que a Débora deu, a gente tem que saber dar contra-exemplos. Fala, meu filho, o Abraham Lincoln era pobre, era lenhador, estudava à noite, se formou advogado, virou presidente dos Estados Unidos. Chico Xavier era de uma família pobre, miserável. Gandhi,
E aí você começa a puxar os exemplos de gente que se destacou na ciência. Einstein era um menino que recebeu bullying dos professores, dos colegas, porque ele ficou mudo até os 3, 4, 5 anos de idade, não entendia direito certas matérias. Agora, a tua origem te dá direito de matar os outros. Tua origem te dá... Não. As tuas escolhas te dão. As tuas escolhas são tuas e você vai ter que responder por elas. Então, a gente tem que criar contra-exemplos. Isso vem do estudo, vem da leitura, vem do diálogo. E, às vezes, de pedir ajuda, porque é falar, olha, gente, quem tem um problema aí, me ajuda, vamos conversar. É um tema apaixonante, né? Polêmico, mas eu acho que nós tivemos, né, um nível de conversa muito bom, com o equilíbrio que se espera, né, daqueles que estudam Espiritismo. E óbvio que nós não pretendemos impor pontos de vista, nem... Eu acho só que quando a gente sabe o que é certo, a gente tem que se bater pelo que é certo. A gente tem que lutar pelo que é certo. E é dizer, às vezes, para um filho, olha, meu bem, o mundo inteiro pode falar, entendeu? Mas isso não está certo. E teu papai vai te mostrar isso, tua mamãe vai te mostrar isso, um dia você vai entender. Agora, não faça nada enquanto você não tiver certeza, enquanto não tiver claro na tua cabeça. Enquanto tiver um contraditório sendo dito, pense, reflita. Nós estamos vivendo numa sociedade que autoriza tudo, mas o efeito disso já está se apresentando. Famílias completamente destruídas. E notem que a gente discutiu só algumas partes disso, né? Por exemplo, a importância do fato de que você dá ao teu filho o corpo e não o espírito, nós nem passamos perto. Significa que teu filho, ele tem, né, um tempo da vida dele que ele vai estar sob a tua influência. Mas ele vai ter que fazer suas escolhas, ele vai ter que fazer o seu caminho. E a gente tem, num certo momento, a oportunidade de transmitir para ele agora, é dizer para ele, por que você nasceu aqui, meu querido? Por que você não escolheu nascer em outro lugar? Você conhecia papai, você conhecia mamãe, você sabia que é jogo duro aqui. Nós não vamos abrir mão dos nossos valores. Será que não foi por isso que você escolheu vir aqui? Porque você precisava dessa firmeza e dessa solidez. Porque se você quisesse ser igual a todo mundo, você teria nascido em qualquer lugar desse planeta, mas não aqui. Então, a gente tem que saber jogar, né, e falar a verdade, e dizer o que tem que ser dito, com amor e carinho. Mas a verdade é a verdade. A verdade vem do Cristo. E a verdade vem do Cristo. E quanto mais a gente caminhar longe dela, nós vamos pagar o preço. É simples assim. Seja como indivíduo, seja como sociedade. Nós vamos pagar o preço. E já estamos pagando. E as catástrofes estão por todos os lugares. Jovens perdidos, abortos em massa, suicídio em massa, jovens desorientados, adultos perdidos, pessoas angustiadas, vivendo a poder de comprimido. Então, se essa liberdade toda, que desde os anos 60 se implantou no mundo e tem se imposto, é tão boa assim, se viver sem valores é tão bom assim, por que nós estamos caminhando para o abismo? Fica a pergunta para reflexão, né, de todos nós, dos nossos irmãos aí fora. Né? Preservar a família, preservar os valores, e preservar a família não é preservar a família dos patriarcas, não. Sim, a família deve ser aberta, deve ter diálogo, deve ter amor, deve ter compreensão, mas deve ter também autoridade, deve ter valores, deve ter norte, né? Deve ter rumo. E é o que está acontecendo agora, né? Não tem mais rumo. Papai é amigo do filhão, né? Fuma maconha junto. Não é isso teu papel. Né? Deus não te mandou um filho para você ser amigão dele. Se der para ser amigão, ótimo. Se não der, seja pai. Então, lógico que nós não estamos, né? Nós estamos contra a correnteza, né? Mas eu prefiro estar contra a correnteza do mundo
e está do lado certo, né, nadando com Jesus, né, do que estar indo na correnteza do mundo e caminhando para o abismo, que é o que está acontecendo com muitas famílias, muitas pessoas. Muito bom, meus amigos. Nosso tempo se esgotou e espero que tenha sido útil para todos nós. Que certamente... Eu passava aqui mais 1 hora. Com certeza, porque nós teríamos muito para discutir, né? O assunto é tão vasto, né? É muito vasto. Olha, César, quando eu falei hoje que muito bom o assunto do estudo, foi ontem, né? Que eu falei, porque eu tenho feito muito questionamento nesse sentido, assim. Muito questionamento na educação dos meus filhos, dessa história desse politicamente correto, de coisas que eu não consigo entender ou achar normal. E eu me questiono, será que eu estou errada? Sabe? Meu Deus, é que a gente sabe que tem que respeitar. A doutrina nos diz que a gente pode tudo, mas nem tudo nos convém, né? É isso que eu tento passar para os meus filhos, assim, né? Cada um, Virgínia, cada um desses politicamente corretos, cada um desses assuntos, a gente poderia discuti-los em separado. Talvez façamos, né? Porque, sim, tem muita coisa errada que aconteceu, né? O preconceito racial é um horror, o preconceito sexual, quantas pessoas se suicidaram, quanta gente sofreu, sabe? Tem muita dor no mundo que veio desses erros todos. Lógico que a gente deve entender tudo isso, discutir tudo isso, mas o caminho que o mundo está escolhendo não é o nosso, nem é o do Cristo, porque as igrejas escolheram também errado, né? Quando elas impuseram, quando elas trataram mal as pessoas por suas diferenças, quando elas foram arrogantes, quando elas foram impiedosas, é lógico que elas não estavam representando o Cristo. Né? Jesus foi o primeiro, né, dos perseguidos, foi o primeiro. Né? Ele era galileu, os galileus eram mal vistos. Ele ensinava algo que nunca aquele povo não aceitou. Ele foi perseguido desde o primeiro dia que ele abriu a boca. Como é que alguém pode falar, né? Agredir seus irmãos, criar guerras, destruir vidas e falar que está falando em nome de Jesus, que foi o primeiro dos perseguidos? Lógico que nós temos que ter o bom senso. E é isso que nós temos que mostrar para os nossos filhos. Filho, a religião é uma coisa, Jesus é outra. O espiritismo é uma coisa, os espíritas são outra. Né? O amor do Cristo é uma coisa, né? A igreja e as igrejas são outra. Elas são feitas por homens, e homens erram. Né? Então, nós poderíamos, cada um desses politicamente corretos, nós teríamos aqui que passar, né, horas para fazer o ponto sobre, né? Mas nós vamos chegar lá, aos pouquinhos a gente vai caminhando para isso. Muito obrigada. Imagina, obrigado à doutrina espírita, essa abençoada doutrina, obrigado a Allan Kardec, né? A Chico Xavier, a essas almas maravilhosas que nos guiaram e nos guiam. Né? Eu me pergunto onde eu estaria, o que eu estaria fazendo se não fosse essa abençoada doutrina. Você vê, Chico trouxe uma carta de Paulo, né? Uma carta de Paulo, e é tão atual que Ave Maria. Porque é isso uma das funções do espiritismo, né? Fazer renascer o cristianismo verdadeiro. Né? O amor do Cristo. É essa a missão do espiritismo. E desde que a gente estude o espiritismo como tem que ser, não tem como, né? O exemplo é o próprio Chico. Né? Não tinha pessoa diferente perto dele, né? E se a gente realmente for espírita, a última coisa que as pessoas vão pensar quando chegarem perto da gente é: será que eu sou isso? Será que eu sou aquilo? Será que eu sou aceito? Será que eu não aceito? Porque simplesmente para nós isso não tem a menor importância. Né? Eu posso ter na próxima encarnação uma encarnação como mulher. E eu vou ter problema, porque eu tenho uma psicologia predominantemente masculina. Então eu vou ser uma mulher masculinizada. Nós espíritas entendemos isso. Como é que nós vamos tratar as pessoas com preconceito? Por Deus do céu. Eu sou hoje
negro, amanhã eu posso ser amarelo. Eu posso nascer na Amazônia. Não sabemos. Então, amor, fraternidade, é isso que a doutrina espírita nos ensina, e nós entendemos o Cristo e o amor do Cristo e o que ele ensinou, porque nós temos as chaves para entender isso. E a reencarnação é uma dessas chaves. Né? Mas agora todo mundo quietinho, porque cada uma coisa que fala aqui a gente tem que embarcar de novo. E como a Virgínia disse, a gente não vai sair daqui, né? A gente ficaria, porque é muito vasto, né? Mas então vamos fazer a nossa prece e agradecer pela bênção que nós temos, né? Senhor Jesus, querido Mestre, divino benfeitor das nossas existências, caminhar, Senhor, sob a luz, ver o caminho com clareza, porque a tua luz nos ilumina. Sentir, Senhor, que não estamos sós, que se erramos, se nos perdemos, nós hoje, Mestre, procuramos o caminho, queremos segui-lo com alegria, com boa vontade. Nós agradecemos, Senhor, a bênção da orientação, a luz bendita que o trabalho, o esforço, o sacrifício destes espíritos superiores nos trouxeram. Cada livro espírita, cada página, cada palavra. Que luz bendita, Senhor, que ilumina os nossos caminhos. Ajuda-nos, Senhor, a abrir o nosso entendimento, a aprender com clareza, a discernir com segurança, a orientarmos a nossa vida na boa direção. E mesmo, Senhor, quando não entendermos, nós já entendemos que se agirmos com amor, tudo estará certo. Fique conosco, Mestre. Nos ampare, abençoe as nossas vidas, nossas famílias. Guie os nossos caminhos, Senhor. Que nós possamos, com coragem, viver um pouco a cada dia. A tua mensagem, teu amor, a tua presença de compaixão para com todos os seres. O Senhor nos amou infinitamente. O Senhor acolheu todas as criaturas. Todos tinham acesso ao teu amor. Que nós possamos, Mestre, sermos gratos por este amor que nos ama sempre. Fique conosco, Mestre, hoje e para todo sempre. Que assim seja, Senhor. Que assim seja, graças a Deus. Boa noite.